numa floresta não muito longe daqui, morava um homem chamado João Giló. E ele era muito mal criado e teimoso. Adorava fazer maldades com os animais. Um dia, ele acordou e disse: hoje eu acordei com uma vontade enorme de caçar passarinho. O Grupo Tia surgiu em 2004 com a proposta de ser um grupo de teatro de intervenção social, um grupo de teatro popular, né, que a gente conseguisse viabilizar os espetáculos da gente de forma que conseguisse chegar no maior número de pessoas possíveis, né, tivesse essa facilidade, essa fruição, né, de poder levar ele, né, e dialogar com as mais variadas situações, né. Então a gente já conseguiu fazer em teatro, o espetáculo, fazer em periferias, em salões, em festas, aonde a gente sentia necessidade de ir, a gente consegue dialogar com ele da forma que ele foi feita, estruturada. A gente tem uma relação também quando vai no teatro, tem a luz, que quem faz é o Vicente Goulart, né? Mas a gente não tem uma dependência dessas marcações, não tem uma relação dura, fechada com isso, né? Marcada ao ponto que isso interfira da gente apresentar o espetáculo, né? Os outros espetáculos do Grupo Tia, além do João Giló, também tem isso, né? Mas o João Giló, como está fazendo 15 anos, agora a gente vem lembrando e teve várias coisas em cima dessa ideia de fazer um teatro aberto, né? Um teatro vivo, né? Que nem a gente chama, um teatro que dialoga com as pessoas, né? Que é muito legal porque o João Giló foi o espetáculo, acho que mais fez no interior do Rio Grande do Sul, né? Que teve esse diálogo de primeira impressão, assim, das pessoas com o teatro, primeira vez que tu vai, né? Essa coisa que a gente não gosta muito de ideia de formação de plateia, né? Parece que tu tá enquadrando uma coisa, né? Mas foi, para muitas crianças, foi o primeiro espetáculo que foram ver, né? E nisso a gente tem mais de uma ocasião, assim, que é muito legal, que tem uma hora que a gente levanta essa questão da emoção, assim, que o passarinho vai preso e o passarinho pede, né, para as crianças, assim, ajuda, como se fosse, né, faz uma alusão a isso, e as crianças invadirem o palco, né. Já teve criança que subiu, né, rompendo essa quarta parede, né, que a gente já não trabalha com ela, mas a menina foi além, né. Ela teve o ímpeto de pegar sozinha, subir em cima de um palco, né, e disputar com o João Giló, por exemplo, o estilingue que ele tem na mão, e a criança entrar para a próxima cena atrás com a gente. Assim, era uma escola que foi ver ainda no teatro e a professora ficou apavorada, a gente lembra, assim. E no final ela ainda quis falar para a criança que estava errado, a coisa, quis reprimir ela. A gente falou, não, que era muito legal a atitude dela, né? Que é isso, a gente estimulou uma coisa nela e ela comprou essa ideia, né? E veio junto com a gente, assim, né? Isso aconteceu mais de uma vez, assim, a gente acha muito poético isso, muito bonito. Quando acontece, né, que a pessoa dá vazão para essa emoção, né, no sentido concreto, né, como uma criança, né, ela abraçou essa ludicidade e teve uma reação prática com isso, né. De fato, ela pegou e subiu lá e queria defender o pássaro, porque ela achou que isso era justo, isso era legal, isso era o que tinha que fazer, né. Então, isso pra gente é muito tocante, assim, a gente que se propõe a fazer um teatro vivo, um teatro que não só comenta as coisas, mas participa, né, dessa vida, né, dessa relação de vida, né. Não é como tu folhear um livro, é tu participar da história. A gente se propõe a isso, de várias formas,
fazer uma construção isso de sociedade, de pensamento, né? O espetáculo fala sobre ajuda ao próximo, de certa forma, e valorizar a natureza, né? Com atitudes, né? Com gestos, né? Não fica só numa relação assim demagógica, né? A gente se propõe a fazer essa relação interativa, como a gente se propõe o teatro aplicado, né? Algo que... Bom, o Grupo Tia ele foi fundado em 2004, né? Logo depois da fundação dele, a gente começou a trabalhar com algumas performances, algumas intervenções. Mas foi em 2005 que a gente foi montar o primeiro espetáculo, no caso, João Giló. A gente queria montar sabia que queria montar um espetáculo de teatro infantil. Só que a gente não queria trabalhar com esses contos mais famosos, tipo Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. A gente queria trabalhar com alguma coisa que fosse bem próximo da nossa realidade. Então a gente começou a pesquisar algumas histórias, né, que tivesse essa relação assim um pouco com a nossa cultura brasileira. E daí pesquisando, a gente chegou no João Giló, né, que tem essa relação com o meio ambiente, com a natureza, com a mata. Né? E é um espetáculo que trabalha muito valores, né, para as crianças, e ele tem essa linguagem linda, diversificada, né? E como a gente tinha só aquele conto, a gente precisou criar em cima desse conto uma dramaturgia, né? Então eu escrevi, adicionei algumas cenas, né, para fazer essa dramaturgia do espetáculo. Aí o Marcelo, que veio com essa ideia, fez a direção do espetáculo, né? No início nós montamos só nós dois a apresentação, mas depois a gente sentiu que fazia falta de alguém para ajudar a contar essa história, né? Então a gente, vamos convidar um músico para fazer, que eu acho que vai enriquecer bastante o espetáculo. Daí teve um processo muito longo, várias pessoas, vários parceiros tocaram, né, no espetáculo, até que em 2013 entra o Mário também pro espetáculo João Giló para fazer essa parte da trilha sonora, da música, que é o jeito que o espetáculo é até hoje, né? Olá, eu sou o Mário Ferrolho, vou falar um pouco sobre a minha entrada no Grupo Tia. Eu na época, em junho de 2013, estava fazendo um curso de pintura, né? Não é pintura artística, é pintura predial, de parede mesmo, né? E a conclusão do curso era fazer um trabalho voluntário numa creche no fundo do bairro Matias Velho, aqui em Canoas mesmo. E daí eu estava lá com toda a equipe do curso fazendo essa pintura. Quando toco meu celular, eu atendo a ligação, um número que eu não conhecia, né? E era o Marcelo Militão, dizendo que tinha pego meu contato com um grande amigo meu, Rafael Batata, que ele estava precisando de uma pessoa para integrar uma peça do Grupo Tia, que era João Giló o nome, e que precisava de alguém que tocasse violão. E foi bem surpreendente, não esperava aquilo, né? Mas achei interessante a ideia, né? Já tinha uma experiência de palco com as bandas, tocando, fazendo show, né? Mas nunca tinha vivenciado nada do teatro, né? Mas achei interessante. Daí eu já sabia tocar violão, gostei da ideia, fui ver como funcionava. Daí a gente agendou uma audição no espaço do grupo, no primeiro espaço, né? Que era a casa deles também, o apartamento deles. E daí fui lá fazer essa audição, né? Eu acho que uma semana depois, botei meu violãozinho nas costas, cheguei lá, né? Subi a escada do apartamento e já começa um ambiente bem inusitado para mim, assim, bem diferente, que tinha bonecos pendurados nas paredes, tinha uma parede que era cheia de bolinha amarela, uma coisa bem de palhaço, assim, né? Eu lembro também que era tinha sido aniversário, a festinha de 1 aninho da filha deles, a Sofia, que hoje também faz parte do grupo, né? Que era com a temática de abelhinha, daí tinha um monte de abelhinhas por lá, tinha um potinho preso no teto, assim, em formato de favo de mel, que tá cheio de balas de mel, já me ofereceram umas balas de mel e tal. A gente conversou um pouco, vi que a gente tinha várias afinidades, assim, né, na construção de pensamentos, de visão de mundo, de político e tal. E daí aceitou, a gente se entendeu, né, falei que eu gostaria muito de botar alguma coisa autoral, eles concordaram, me deram espaço de botar uma música instrumental, né, na peça, e daí pediram para eu aprender a tocar uma outra música, que para mim foi um desafio também, porque minha história dentro da música sempre foi muito ligada ao rock e às suas vertentes, né,
e daí na peça tinha que tocar uma música do Cartola, que era um samba. Acabei tendo que fazer uma versão minha, assim, né, que era só violão e voz, para me adaptar ao roteiro da peça, né, mas foi bem legal, foi bem diferente, assim, uma experiência nova para mim. E a estreia dessa peça já foi um desafio, pelo nervosismo, né, da estreia no Teatro do Sesc Gravataí, né, e outra coisa que ela já ia ficar filmada, registrada, né, um material audiovisual que ia ficar para a história. Então isso já deu mais um desafio para esse nervosismo, né. Acabou que na estreia, assim, a execução das músicas até não foi um fator que me deixou nervoso, né? O que mais me deixava nervoso era os momentos de entrada, assim, entrar no tempo certo, né? Porque eu não tinha 100% memorizada a estrutura da peça, eu tinha uma colinha, um papel com uma colinha do meu lado no chão, que eu tinha que ficar consultando, sem que o público notasse, né? Foi bem desafiador isso, né? Mas no fim acho que deu tudo certo, né? Temos esse registro até hoje. Foi bem gratificante, assim, ver o retorno da criançada, assim. Eram muitas crianças, acho que muitas escolas foram assistir, né? A criançada empolgada, assim, né? Passava uma energia bem cativante, assim, que motivava a gente a fazer mais vezes isso, né? Muitas daquelas crianças nunca tinham ido ao teatro nenhuma vez na vida. Foi a primeira experiência, o primeiro contato com o teatro foi com a nossa peça João Giló, né? Foi bem legal. O Grupo Tia acaba o núcleo dele tendo uma relação familiar também, né? Familiar porque é isso, né? A gente trabalha pai, mãe, filha, né? Um amigo que relacionado à história acabou se tornando próximo também, né? E as outras pessoas também são próximas, mas esse núcleo familiar, né? Desses quatro, que são isso que eu falei, mãe, pai, filha e um rapaz poderia ser um tio, né? Porque a gente brinca às vezes que acaba tendo uma vivência, uma proximidade. Vai tendo também uma relação pedagógica até na formação, vamos dizer assim, da Sofia, né? Quando começou a fazer isso, ela começou na barriga, tinha essas vivências, né? Ela fazia as apresentações na barriga, a gente brincava, né? Que ela ia junto, né, com a gente, já estando na barriga. Em seguida, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, ela viajou com a gente, foi para a Amazônia, né? Que começa a se inserir aos poucos no processo do espetáculo, né? O próprio João Giló, né? Ela começou aos poucos, né? Ela faz uma fadinha, no início que só dava uma passada no espetáculo, né? Aí depois aumentou um pouco aquilo, né? Daí se construiu o personagem do Curupira para ela poder ter uma interação dentro do espetáculo, né? Daí isso, ela agora já faz parte do Curupira, é um personagem, né? Do espetáculo João Giló, né? Até então a gente fazia com ou sem ela, né? Para ela ter essa aproximação, né? Ia dando conforme a vontade dela e a possibilidade, né? Nisso ela vai entrando num processo pedagógico de aprendizado também com relação à cena, como se colocar, de tempos, né? Essa ideia que a gente se propõe de teatro vivo, né? De teatro orgânico, uma ideia de teatro aplicado. Bom, o João Giló sendo o primeiro espetáculo que a gente montou, assim, foi muito na cara e na coragem, né? A gente não tinha muito recurso naquela época, não tinha nenhum edital de fomento, então a gente fez com muita garra, muita coragem mesmo, né? A gente tentou fazer tudo com um acabamento muito bacana, fez com muita sinceridade, né, o espetáculo, mas foi no passar dos anos que ele foi tomando a cara de como ele está hoje, né, 15 anos depois. Porque isso é uma característica do Tia, assim, a gente monta um espetáculo, joga ele, mas a gente não considera um produto pronto, né? A gente vai para a estreia, mas o que de fato molda esse espetáculo é o contato com o público, é esse feedback, né? A gente precisa muito disso. Então, com essa interação, a gente vê muito o que funciona de fato e o que não funciona. Então, o espetáculo ele foi mudando muito ao longo desses 15 anos, né, de trajetória. A gente foi colocando mais cenas, como eu falei, foi um conto, a gente fez a dramaturgia, a gente foi colocando mais elementos, a gente quis trabalhar com teatro de bonecos também, a gente trabalha com boneco de vara, com boneco de luva.
Mais adiante a gente colocou uma cena inicial que fala sobre a lenda do surgimento do homem, da natureza. Então, depois, né, entra o Mário no espetáculo, depois entra a Sofia, né, que a Sofia é minha filha, filha do Marcelo. Ela, a primeira vez que ela fez o João Giló, dá pra dizer que ela fez dentro da minha barriga, porque eu fiz grávida esse espetáculo, um barrigão enorme. E ela já estava ali comigo cantando, dançando a música do passarinho. Daí ela nasce, passa alguns anos e mais ou menos lá pelos 5 anos de idade ela entra para fazer o João Giló. Antes disso, muito novinha, muito pequenininha, ela já ia com a gente, acompanhava nos circuitos e sempre no finalzinho do espetáculo, que era o horário da música final, a hora, né, dos aplausos, ela vinha para cima do palco, bem pequenininha, bem pitoquinha mesmo, ela vinha para cima do palco para cantar a música final, pedia um cachixi para tocar e vinha para os aplausos também. Daí mais adiante, ali, né, com 5 anos, ela entra para fazer uma fadinha para ajudar, né, o passarinho, né, com a magia contra o João Giló. E depois ela começa a pedir para participar desse espetáculo, ela sente uma necessidade, ela sente uma vontade de participar. E a gente muito aberto, né, vamos, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o personagem Curupira, que ele já era mencionado ali dentro da dramaturgia, né, que é um ser mágico, um ser especial, um ser que protege a natureza. A gente, perfeito. E aí ela começou a fazer o Curupira com a gente dentro desse espetáculo. Uma coisa que me marcou muito, assim, foi descobrir que na minha própria cidade existiam e mais grupos profissionais que viviam só do teatro, né? Que era uma coisa que eu não sabia, era distante da minha realidade na época, né? E como eu sempre busquei a minha vida inteira, desde que eu decidi que eu trabalharia com arte, com cultura, com música, era viver, né, da arte, né? Viver do trabalho com cultura, com produção. E que naquele momento da minha vida, em 2013, ainda era algo que parecia muito distante. E daí foi tipo, brilhou meu olhinho, assim, me aproximar dessa realidade de viver disso, né? Saber que já existem pessoas na minha própria cidade que já faziam isso há muito tempo, né? Que eu nem sabia. Foi bem interessante. E mais do que interessante, foi uma vivência única, assim, uma experiência única, quando eu vi que tinha afinidade com aquelas pessoas, que além de trabalhar junto poderiam ser meus amigos, né? Que às vezes no ambiente de trabalho formal, no escritório, às vezes tu não tem amizade com teu colega de trabalho. Claro que pode ter, tem muitos casos, né? Mas nem sempre isso acontece, né? E ali eu me sentia acolhido, né? Me senti que eram, além de colegas de trabalho, amigos também, ou poderiam vir a ser, né? E que me abriam portas, me abriam oportunidades para me ouvir, os meus anseios e as minhas ideias, tanto para colocar na peça. Por exemplo, quando teve alterações na peça, depois que eu entrei, tinha partes que não tinha na peça antes e passaram a ter, que eu sugeri botar uma música de fundo numa fala. Daí eles aceitaram que fosse uma música autoral minha. Essa música que eu já tinha composto há muitos anos atrás, acabou entrando para a peça. É uma coisa que me dava muita satisfação, assim, fiquei muito feliz que eles eram abertos, né, a novas opiniões, novas ideias, e a gente sempre trabalhou de uma forma de trocar, né, todo mundo se ouvir, todo mundo concordar, né, de ter um consenso nas decisões.
trabalhar com teatro infantil é uma das coisas mais prazerosas, assim, que tem. Porque a gente apresentou muito esse espetáculo, viajou muito com ele, e uma das coisas que a gente gosta de fazer após a apresentação é conversar com a plateia, né? Então a gente teve a experiência de muita gente que ainda não tinha assistido nenhum teatro na vida, assistiu a gente pela primeira vez. Na verdade, isso é um privilégio, né? Então a gente tem muitas histórias engraçadas com as crianças, porque as crianças são super espontâneas, né? O Marcelo usa um figurino e tem um momento no meio do espetáculo que o passarinho foge, né? Entre a plateia e o João Giló vai atrás. Então já aconteceu muita coisa inusitada, assim. As crianças às vezes agarram o João Giló, né, para impedir que ele vá atrás do passarinho. Então uma vez uma criança abraçou o Marcelo e começou a puxar a bermuda dele, e ele começou a se apavorar. Ai, meu Deus, vou ficar pelado aqui. E a criança veio se arrastando, assim, ele veio caminhando e a criança agarrada, arrastando ele, assim, né. Então são essas coisas que acontecem. Depois eles vêm perguntar, eles querem saber como é que a gente fez, como é que o João Giló engoliu o passarinho, que ele fica com uma barriga inchada e explode a barriga, eles querem saber dos efeitos. Então, é um público maravilhoso, é fazer teatro para criança também, né? Bom, e todos esses anos junto ao Grupo Tia, a gente, com essa peça João Giló, a gente fez várias viagens pelo interior e até pelo Brasil, e que tem muitas histórias engraçadas, assim, né, da gente contar. Eu lembrei agora também, enquanto eu pensava nessas histórias, que a gente já apresentou em vários estados do Brasil, né? E uma vez a gente foi pro Mato Grosso do Sul, no Pantanal, né? E daí eu pegava o avião até a capital, e daí tinha acho que 600 quilômetros que a gente tinha que fazer de van até chegar à cidade onde a gente iria apresentar, né? E a gente fez essa viagem durante a madrugada, né? E daí a gente estava cansado da viagem de avião, acordamos cedo e tal. Tava todo mundo dormindo, assim, né? Inclusive eu sou o primeiro a dormir sempre, né? Daí quando eu vi durante a madrugada, assim, o Marcelo me cutuca. Mário, acorda aí que eu não quero ser o único a ver essa cena. Eu, o que, Marcelo? O que tá acontecendo? Acordei meio assustado, assim, né? Eu olhei pra frente, assim, o motorista, o tiozinho velho da van, assim, né? Olhando, não dava pra enxergar nada na estrada. Uma serração, assim, como se fosse uma fumaça de incêndio, assim. Eu enxergava 1 metro na frente. E ele ficava desligando e ligando o farol toda hora, assim, pra conseguir enxergar. E daí a gente falou, nossa, que sinistro isso, né? Perigoso, né? Imagina se vem alguma coisa. E daí a gente vai conversar com o motorista e assim, não, essa estrada aqui é muito perigosa. Passa toda hora jacaré e capivara aqui. E daí a gente via uns bichos passando, assim, quase batia nos bichos. Nós, meu Deus, assim, se a gente não morrer agora, não morre mais, né? Foi bem sinistro, assim. A gente sentiu medo nesse momento, né? A gente chegou na cidade, apresentou, foi tudo certo, foi mais de uma peça, até foi bem interessante essa experiência, bem legal, a convivência com as pessoas de um outro estado, assim, com uma outra cultura, né? E o Pantanal, né? As belezas naturais que a gente nunca tinha visto. Mas na hora da volta, a gente estava voltando na van para ir para o aeroporto, a gente já tava até triste porque não tinha visto jacaré ainda, tinha visto só um filhotinho pequeno num passeio que a gente fez de barco. A gente foi até o Pantanal e não vamos ver jacaré. E comentamos isso com esse motorista da van. E ele disse, não, vocês querem ver jacaré? Então vou mostrar jacaré para vocês. Daí andamos mais uns quilômetros, ele parou na beira da estrada ali e a gente parou num riacho, assim, um rio, onde tinha um senhorzinho de chapéu, começou a fazer um barulho estranho com a boca, o motorista foi lá, conversou com ele, começou a fazer uns barulhos estranhos com a boca, com um balde branco cheio de pedaços de carne, assim. E nós, né? Em 5 minutos o tiozinho chamando os jacaré, tinha assim uns 20, 30 jacaré em volta dele, assim, na beira do lago. E nós morrendo de medo, né? E o tiozinho, não, são tudo dócil, esses aqui são tudo conhecido meu, tudo meus amigos. Então nós, né, desconfiados, né? Jacaré, como é que vai ser um bicho dócil, né? Esse velho tá louco. Daí ele disse, não, pode passar a mão. Daí eu fui lá. Então não vou perder essa chance, né? Vou passar a mão. Quando eu ia botar a mão no jacaré, a Mariana disse, não, tu tá louco, tu vai confiar nesse cara aí, tu nem conhece. Vai te morder esse jacaré. Eu fiquei com medo, assim, né? Mas não ia perder essa oportunidade. Daí acabei passando a mão no jacaré lá, mas não aconteceu nada. Mas distante, assim, né? Aquele cagado de medo, né? Tá louco, mas a gente tá aí correndo muito risco, não é possível. E 5 jacaré aqui nós somos. Os lugares que o cara não via que eles estavam, cara, né, tá ligado? Eles estavam ali. Olha a posição dele. Como é que tá olhando aqui?
Olha lá tá gordo, cara. É, que lá já acabou de comer. Meu Deus, o senhor chama ele igual eles, que nem cachorro, velho. E eles vêm. Crocodilo grande aqui da parada. É o crocodilo Dandy. Ali, um outro. Esse senhor aqui. Olha ali outro. Olha outro lá. 6. E tá vindo mais uma. 7. 7 jacaré. Tem um pra cá. Grupo Tia no Pantanal. A gente tá fazendo um passeio de barco agora, antes da nossa apresentação. 6 da tarde tem João Giló, mas antes disso a gente tá aproveitando um pouquinho dessa beleza natural, esse lugar lindo. Natural sou eu. Acabamos de ver umas Vitórias Régias lindas. Aqui é a reserva de argila. Tudo isso aqui é argila mesmo. Né? E eles sabem fazer a cerâmica. Esse ano isso aqui. Ó o bugio. Aqui onde nós vamos entrar agora é a continuação da estrada ali. Ó o bugio. A gente tá pelo jacaré. Corta o dedo, bota um pouquinho de sangue na água. Tá fazendo muito filme, né? Grupo Tia, Pantanal, Mato Grosso do Sul. A gente acabou de terminar uma oficina para as crianças, agora a gente vai para oficina para os adultos. Apresentação amanhã, depois de amanhã, sábado. E agora, olha só, no intervalinho da oficina, olha esse pôr do sol, galera. Lindo, lindo.